Fala pessoal, GM Evandro aqui. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você conhece a partida da foto do Messi com Cristiano Ronaldo? Bom, se você acompanha aí as redes sociais, de repente você segue o Messi ou segue o Cristiano Ronaldo, muito provavelmente você viu essa foto que eu vou te mostrar agora. E essa foto aqui, ela viralizou nos últimos dias. Pelo que eu vi, é a foto mais curtida da história do Instagram. Essa foto aí que foi tirada do Messi junto com o Cristiano Ronaldo jogando uma partida de xadrez. Na verdade, os dois não estavam juntos ali, mas os dois participaram dessa campanha, né, que colocou aí essa rivalidade tão grande que existe entre os dois, né, os dois melhores jogadores aí da atualidade, jogando uma partida de xadrez, basicamente decidindo ali quem é o melhor, né? E nessa foto aqui, a gente vê que eles estão jogando uma posição. E aí surgiu essa curiosidade, né? Será que eles inventaram aí essa posição? Será que é uma posição de uma partida? E acontece o seguinte, que essa posição que tá rolando ali na foto, essa posição que tá os dois ali pensando, realmente foi uma posição de uma partida jogada entre dois grandes mestres, que foi a partida jogada entre o Carlsen e o Nakamura. Que aí é outra rivalidade que muitos dizem que existe. Eu particularmente acho que não existe essa rivalidade entre Carlsen e Nakamura, porque o Carlsen, ele é claramente melhor que o Nakamura. Mas pra galera que assiste, às vezes, os dois jogando os torneios de Blitz, torneios de Rápidas, pode até existir uma rivalidade, né? Mas a questão é essa, existe essa partida e eu vou te mostrar agora como que foi essa partida do Magnus com o Nakamura e te mostrar como que chegou nessa partida, porque muita gente olhou até, se você reparar na foto aqui, você vai ver que o Messi, ele tá com uma peça a menos, né? E até teve uns comentários falando que o Messi estava perdendo a partida, que ele estava com peça a menos, mas você vai ver que a história não é bem essa. Na verdade, você vai perceber que o Messi, ele jogou para cima ali. O Messi, que no caso era o Nakamura, em um momento ele sacrifica uma peça. Mas vamos ver então o que rolou nessa partida. E já deixa aí nos comentários, né? Quem que você acha que é o melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Carlsen ou Nakamura? Essa aí eu quero ver, né? Carlsen e Nakamura, acho que não vai ter muita dúvida, mas deixem nos comentários para eu saber, beleza? Bom, então vamos começar aqui, agora vindo pro tabuleiro. Nessa partida que foi jogada em 2017 no Norway Chess, o Carlsen, ele tava de brancas contra o Nakamura e ele começou jogando E4. Então, na partida da foto ali, né? No caso, o Cristiano Ronaldo era o Carlsen, né? O Cristiano Ronaldo tava de brancas e o Messi era o Nakamura, né? Então, foi aqui E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6 e agora H3. Então foi uma siciliana Najdorf que o Carlsen, ele jogou aqui essa variante com H3, que o Fischer chegou a jogar também, assim, recentemente acabou se tornando uma variante bem popular. Eu mesmo já joguei essa variante com H3 também, onde as brancas estão querendo fazer G4, e poder desenvolver assim o bispo para G2 muitas vezes, e esse peão em G4 ele pode chegar ali em G5 até o branco iniciar um ataque na ala do rei. E nesse momento o Nakamura ele respondeu com G6, levando para as estruturas de uma siciliana dragão, porque basicamente ele gastou um tempo assim fazendo A6, que às vezes pode ser um lance útil, né? Muitas vezes pode ser útil fazendo em B5, e aí o que ele está dizendo basicamente é assim, o que vai ser mais útil, né? Jogando uma siciliana dragão, jogar A6 ou jogar H3, né? Então só os próximos lances que vão poder responder isso, né? Mas basicamente aqui o Nakamura ele tenta transpor para uma siciliana dragão. E pessoal, só uma notícia aqui, só um detalhe que eu tenho que contar para vocês aqui antes de continuar com as análises, é que amanhã, quarta-feira, vai acontecer algo realmente insano, que nós resolvemos fazer uma Black Friday no Chessflix, que vai ser a Black Chess,
onde você vai poder entrar para o Chessflix, ter acesso a todos os treinamentos, como o meu método de treinamento, o sistema SUP e a novidade agora do Chessflix, que é o método Júlio Alboredo, com um desconto de 65%. Então, no combo Chessflix mais método Júlio Alboredo, você vai ter ali 65% de desconto. E isso vai acontecer somente durante 24 horas, começando amanhã, quarta-feira, às 20 horas, tá? Eu vou fazer uma live aqui no canal, onde a gente vai abrir as matrículas. E se você não quer ficar de fora, recomendo que você entre no grupo VIP da Black Chess, que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Então, fica ligado aí se você quiser aproveitar. Vai ficar aberto por 24 horas ou até esgotar as 300 vagas que nós liberamos aí para Black Chess, beleza? Bom, então, continuando aqui, depois de G6, seguiu com G3. Ao invés de G3, G4 era uma alternativa mais agressiva, mas aqui o Carlsen joga de uma forma um pouco mais posicional, que vai acabar transpondo para as variantes com G3, e o lance H3 ele acaba sendo útil, como você vai ver aqui na sequência, porque depois de cavalo C6, o branco pode desenvolver o bispo para E3, sem ter que se preocupar com o lance cavalo G4, que poderia ser um lance chato aqui se não tivesse H3, porque já ameaça tomar o bispo de E3, pegando assim o par de bispos. Então veio o bispo G7, bispo G2, roque. Então, roque. E agora o Nakamura faz cavalo D7, abrindo a diagonal para o bispo de G7. E ele já está pensando em algumas simplificações. Depois de cavalo D7, o Carlsen faz B3. Que, apesar de parecer um pouco esquisito abrir a diagonal assim do bispo de G7, ele está vigiando aqui a casa C4, porque em algumas posições o Nakamura poderia manobrar o cavalo para E5 e chegar em C4. Então pode ser um lance útil em algumas posições. Seguiu aqui cavalo por D4, bispo D4, bispo D4, dama D4. E apesar do Nakamura ter trocado aqui o bispo de casas pretas, que é um bispo muito importante na Siciliana Dragão, porque é um bispo que defende o roque das pretas, e o preto ele tem uma posição muito sólida e o Nakamura acredita bastante aqui, na solidez dessa posição, o branco, por outro lado, tem uma vantagem de espaço, graças ao peão de G4. Às vezes pode usar a casa D5 para o cavalo. Parece uma posição confortável de jogar de brancas. O branco mantém ali uma leve vantagem. É o tipo de posição que o Carlsen gosta de jogar. Então veio aqui B6, cavalo D5, colocando um cavalo aqui numa casa bem forte, um posto avançado, uma casa típica do branco ocupar nas posições da Siciliana. Veio o bispo B7, C4 e agora E5. Bom, esse é um lance que chama um pouco a atenção, o lance E5, porque ele enfraquece bastante o peão de D6. Agora esse peão ele fica atrasado numa coluna semi-aberta e pode se tornar uma debilidade. Só que o Nakamura ele tinha uma ideia por trás disso, que depois de dama E3, ele consegue já fazer a ruptura B5 para criar contra-jogo atacando o peão de C4. E além disso, ele pode em algum momento jogar bispo por D5, levando para uma posição onde esse cavalo ele pode ficar muito forte. E o bispo de G2 pode ficar ali um pouco passivo, sendo obstruído pelo próprio peão central. Então aqui veio o torre C1, tomou em C4, torre C4, e agora ele faz essa simplificação, bispo D5 e por D5, e chegamos naquela eterna luta do bispo contra o cavalo, que é um desequilíbrio material que acontece em muitas partidas. E aqui pode acontecer desse cavalo ele chegar a ficar até melhor do que o bispo, pois imagina o seguinte, imagina se um cavalo chega em C5 ou em D4, D4 parece mais difícil, mas C5 ele já está vindo no próximo lance, e o branco não consegue expulsar esse cavalo daí, esse cavalo ele vai ficar muito bem colocado. Enquanto isso, o bispo do Carlsen aqui em G2, ele está bem limitado pelo peão de D5. Então por isso que o Nakamura ele resolveu fazer essas trocas. Bom, mas aqui veio A5, então, tentando garantir a casa C5 para o cavalo. Torre C1, cavalo C5, e o Carlsen joga aqui rápido A3 com a ideia de fazer B4 e poder expulsar esse cavalo de C5. E nesse momento o Nakamura faz um lance muito arriscado, que é o lance F5. Bom, F5 ele está querendo expandir aqui a maioria de peões na ala do rei, que ele tem 4 peões contra 3 na ala do rei. Faz sentido isso para ganhar mais espaço, poder jogar um F4 também. Mas por outro lado ele está
deixando mais exposto a situação do rei em G8. Então isso pode ter alguns problemas. Outra possibilidade mais sólida seria jogar com A4. Porque, por exemplo, se agora B4, cavalo B3, podendo levar o cavalo para D4. E não abriu assim a posição do rei. O cavalo vai virar um monstro ali em D4, né? Aqui provavelmente depois de A4 o Carlsen teria que jogar com B por A4. Dama D7 e jogar esse tipo de posição. Mas o cavalo em C5 ele está muito bem colocado, né? Apesar de... vai acabar recuperando o peão, né? Vai ser difícil de sustentar esse peão. Que eu ia falar que apesar do branco estar com um peão a mais, né? O cavalo está muito forte, mas parece muito difícil segurar esse peão aqui de A4, né? Uma posição aparentemente confortável o bastante aqui para as pretas, né? Mas o Nakamura acabou não jogando isso, ele fez F5, que parece um lance duvidoso, né? Um lance bem arriscado de fazer. E o Carlsen faz o B4, expulsando aqui o cavalo de C5, seguiu a B4, a B4, cavalo D7, e aqui dá para perceber que o branco já tem uma vantagem na posição, que o cavalo saiu daquela casa forte, a casa C5, o branco tem um peão passado, as torres muito ativas, o peão de D6 fraco. Só que agora o Nakamura ele começa a criar vários recursos, né? O Nakamura ele é conhecido, né, por ser um jogador que encontra muitos recursos dinâmicos, né? Para a galera que acompanha ele jogando na internet, por exemplo, vê que sempre ele encontra algum recurso inesperado. E aqui ele faz um lance F4, tentando buscar complicações aqui na ala do rei, porque ele vai perder mesmo o peão de D6, esse peão é muito difícil de defender, mas ele escolhe uma forma de perder o peão conseguindo complicar bastante a partida. Porque depois de G por F4, ele faz aqui E por F4 e a situação do rei do Carlsen começa a ficar exposta também. Então veio dama E6 cheque, torre F7, dama por D6 e agora dama G5. E com esse recurso a coisa começa a ficar complicada aqui, porque o Nakamura começa a criar ameaças como a ameaça de F3. Dá para perceber que esse rei não está tão seguro e o bispo ele não joga. Então o branco ele precisa de alguns tempos para conseguir consolidar a posição, fazer valer essa vantagem material. E não é tão fácil de fazer isso. Então aqui seguiu o rei H1 para evitar as ideias de F3. Veio F3 da mesma forma, só que agora tem um lance bispo F1. O bispo ele não está mais cravado. Seguiu o cavalo F6 e agora a partida está super complicada. O branco não vai conseguir estabilizar aqui a posição, fazer valer essa vantagem dos peões passados, porque o rei ele está muito exposto. E agora o contra-jogo do Nakamura ele vai acabar chegando com bastante força. Veio aqui dama E6. E o Nakamura ele faz um lance rei G7, que faz total sentido, saindo da cravada. E agora a torre ela tá livre já para criar contra-jogo. Seguiu torre C7, torre por C7, torre por C7, rei H6. E, incrivelmente, esse rei em H6 aqui, que parece estar exposto, na verdade, ele está muito mais seguro do que o rei branco. Porque parece impossível agora chegar no rei das pretas. Não dá para atacar ali pelas casas pretas. E, por outro lado, se a gente olhar aqui a posição do branco, agora esse rei ele está muito aberto, está muito exposto. Pode chegar, por exemplo, um torre A1 em algum momento e o preto ficar ganho, né? Que já cria as ameaças de torre por F1. E aqui o Carlsen ele teve que tomar bastante cuidado na posição para não ficar pior, né? Então veio aqui dama E1, controlando a primeira fileira, torre A2, torre E7, e aqui que a gente vai chegar ali na posição da partida do Messi, né? Da foto da partida ali do Messi com o Cristiano Ronaldo, que muita gente perguntou ali por que ele estava com a peça a menos, se ele estava perdendo. Mas a verdade é que nesse momento aqui, o Nakamura ele encontrou um recurso que já decide o resultado da partida, que vai forçar um empate. O Nakamura ele faz o lance cavalo G4. E o lance cavalo G4 ele ameaça aqui cavalo por F2 cheque, né? Esse peão aqui é um alvo. E o branco ele é obrigado agora a tomar em G4. E nesse momento chega o perpétuo com dama H4 cheque, rei G1, dama G4, rei H1, dama H4, e aqui tem essa repetição e a partida ela termina em empate.
Então, se você pegar essa posição aqui e agora olhar para a foto novamente, que eu vou mostrar aqui para você, vai ficar claro que é exatamente essa posição. Aqui aparece pequeno ali, mas você vai ver que tem uma dama ali em H4 e é o momento onde tá dando esse perpétuo, né? Então, essa aqui que foi a partida que usaram como referência. Então, uma das mensagens ali que quiseram passar com isso é que existe um equilíbrio aí, né? Na disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo de quem é o melhor do mundo, o resultado seria um empate, né? Por isso colocaram esse empate aí da partida do Carlsen com o Nakamura. Mas eu quero saber de você aí, deixa aí nos comentários o que você achou aí da repercussão dessa foto dos dois, de ter usado aí o xadrez também nessa campanha. E quem é o melhor, né? Messi ou Cristiano Ronaldo? Carlsen ou Nakamura? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like aí no vídeo. E a gente se vê amanhã, às 8 da noite, na Black Chess. Combinado? Vamos encerrando por aqui então e até a próxima.